Olá, gente. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre diluição de soluções, tá? O que é, como se faz, quando acontece, como matematizar, né? Como fazer o tratamento matemático da questão, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, tá certo? Então, o que a gente vai chamar de diluição, basicamente é o seguinte, ó. A gente tem diluição quando a gente tem adição de solvente, tá? Então, toda vez que você adiciona solvente a uma solução, você faz uma diluição, tá? Então, diluição é uma operação corriqueiramente feita no laboratório de química, mas que você eventualmente faz em casa também. Então, no momento em que você pega, por exemplo, um cafezinho que foi feito e que ficou muito forte, à medida que você pega esse cafezinho e adiciona a ele um pouquinho de água para amenizar aquele sabor amargo do café, você está fazendo uma diluição, tá? Então, diluir consiste em adicionar solvente, tá? Quando você pega lá o café que ficou muito forte e adiciona um pouquinho de água ou adiciona um pouquinho de leite a esse café, você está fazendo, na verdade, uma diluição, tá? Aos adultos, né, aos pais, aquelas pessoas que, por exemplo, ingerem bebida alcoólica, é comum essas pessoas pegarem o uísque, que é uma bebida destilada, é forte, o sabor é forte, e adicionam um pouquinho de água de coco. Então, quando você adiciona água de coco ao uísque, por exemplo, você ameniza aquele sabor forte da bebida, porque você faz uma diluição. Então, como é que se faz uma diluição? Quando é que você tem uma diluição? Você tem uma diluição sempre que resulta aí, né? A diluição sempre resulta na adição de solvente. Sempre que você adiciona solvente a uma solução, você está, na verdade, realizando um processo de diluição, tá certo? E qual é a consequência da diluição? O que é que acontece quando você adiciona solvente a uma solução? Sempre que você adiciona solvente a uma solução, sempre que você provoca uma diluição, você reduz a concentração da substância. Então, a diluição é uma operação que consiste em transformar uma solução de maior concentração numa solução de menor concentração. Basicamente, é isto que você faz durante um processo de diluição, tá certo? Então, sempre que você perceber que uma solução mais concentrada se transformou numa solução menos concentrada, é indicativo de que essa solução ela foi diluída, ela sofreu diluição, ou seja, a esta solução foi adicionado solvente. Você pode fazer o contrário. Ao invés de você adicionar solvente, você pode remover solvente, tá? Edivaldo, como é que remove solvente de uma solução? Simples. Você consegue remover solvente de uma solução aquecendo-a. À medida que você aquece a mistura, à medida que você aquece a solução, o solvente ele começa a evaporar, ele começa a se desprender do teu sistema. E aí o volume de solvente diminui, a concentração aumenta. Então a gente pode chegar à conclusão seguinte: volume de solução e concentração são inversamente proporcionais. Quando o volume da solução aumenta, a concentração diminui. Quando o volume da solução diminui, a concentração aumenta. Você pega a água de um rio, por exemplo, em períodos mais secos, tu tem uma maior taxa de evaporação, então a salinidade desse lago, desse rio, ela aumenta. Se eu tenho mais água evaporando, eu tenho um menor volume de solução, eu terei uma maior concentração.
Eu posso pensar no contrário, eu posso pensar na descarga fluvial, chuva, acúmulo de chuva num lago. À medida que se acumula chuva em um lago, o volume desse lago aumenta. Se o volume aumenta, a concentração de sais minerais, a salinidade desse lago diminui, tá? Concentração e volume são inversamente proporcionais, certinho? Então, quando você vai lá fazer a limpeza da sua casa, né? Você que ajuda seus pais em casa fazendo isso, ou seus pais, a sua mãe, ou se tem empregado em casa, alguém que faz a faxina, aí vai lá, pega um balde, coloca água e coloca um pouquinho de água sanitária dentro desse balde. Você faz uma diluição. Por quê? Porque tu vai ter um grande volume e uma pequena quantidade de água sanitária. E aí a concentração da água sanitária diminui. Ninguém aguenta fazer limpeza com água sanitária pura, o cheiro é muito forte, tá? Então você dá uma diluída, não precisa também ter água sanitária pura, né? Uma solução diluída já é o suficiente para desinfetar o meio. Então você dilui ela em água para poder promover a diluição, tá? E se for aquele carro do cloro, aquele que passa na rua, aí é que tem que diluir mesmo, porque aquele cloro é forte para danado, né? Pois bem, basicamente o que você faz é isso aí, você tem uma solução inicial, você adiciona solvente a essa solução, pode ser água, por exemplo, solvente, mas pode ser um outro solvente, e aí no final você vai obter a solução de maior volume e, portanto, de menor concentração, mais diluída, tá certo? Bem, então basicamente é isso. Você adiciona solvente em uma solução, o volume da solução aumenta, a concentração diminui, tá? Como é que você torna isso quantificável? Como é que você coloca a matemática nesse processo? Como é que você matematiza a diluição, né? Quantifica a diluição, tá? Quando eu falo quantificar, eu me refiro ao seguinte, ó, eu sei que se eu tenho uma solução de concentração 10 mol por litro e eu adiciono solvente a essa solução, por exemplo, imaginamos que a solução seja aquosa, então eu adiciono água a essa solução. Eu sei que se eu adicionar água a essa solução que tem concentração 10 mol por litro, no final a concentração vai ser menor. A diluição ela provoca a redução da concentração da solução. A minha pergunta é: qual é a quantidade de água que eu devo colocar nessa solução para que a concentração reduza de 10 mol por litro para 2 mol por litro? Eu quero saber a quantidade de água específica para se fazer isso. Eu quero quantificar o processo de diluição. Eu não quero somente diminuir a concentração. Eu quero diminuir a concentração até um valor específico, tá? Então, para fazer isso, eu preciso matematizar. Eu preciso ter uma expressão matemática que torne isso controlável, que torne o processo de diluição controlável. Eu quero controlar exatamente o quanto de solvente que eu tenho que adicionar a uma solução 10 mol por litro para transformá-la numa solução 2 mol por litro. Então você tem expressões que ajudam a fazer isso. Aqui eu coloquei somente duas, mas há outras muito parecidas com essas. A gente vai fazer aí alguns exemplos e a gente vai ver que as fórmulas elas são idênticas. Basicamente o que muda é só o tipo de concentração. Basicamente o que a gente faz em diluição para matematizar é o seguinte: você tem o recipiente no início, antes da diluição, e o recipiente no final, após a diluição, tá? Você tem um recipiente no início, antes de adicionar solvente, e você tem um recipiente no final, depois da adição de solvente. As expressões matemáticas que você utiliza basicamente vão brincar com a concentração e com o volume dessas soluções. O que você faz basicamente é o seguinte: você multiplica concentração no início pelo volume no início e iguala isso ao produto da concentração no final e o volume no final. O que muda de uma fórmula para outra é o tipo de concentração utilizada.
Se você está utilizando concentração molar, então você vai fazer M inicial vezes V inicial. Esse M que aparece aí, gente, é a molaridade, a concentração molar, tá? M inicial vezes V inicial tem que ser igual a M final vezes V final. Ou seja, concentração vezes volume no início tem que ser igual a concentração vezes volume no final, tá? Se a concentração fosse a concentração comum, o C, então ficaria C inicial vezes V inicial igual a C final vezes V final. Concentração no início vezes volume no início tem que ser igual a concentração no final vezes o volume no final, tá? Sempre isso. Se no lugar da molaridade, se no lugar da concentração comum, eu estivesse utilizando porcentagem, então eu faria porcentagem no início vezes volume no início igual a porcentagem no final vezes volume no final. Posso até usar massa também, que eu posso converter volume em massa, né? Só usar a densidade. Então eu também posso dizer que a porcentagem no início vezes a massa no início é igual a porcentagem no final vezes a massa no final. Então repara que as expressões que a gente pode utilizar para quantificar a diluição, elas são muito parecidas. Basicamente, o que muda de uma fórmula para outra é o tipo de concentração utilizada. Tudo bem, gente? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, só para a gente poder ilustrar a situação e também para poder praticar, né, como é que a coisa funciona. Então, olha só. Aqui eu tenho um primeiro exemplo. Assinale a alternativa que corresponde ao volume de solução aquosa de sulfato de sódio. Sulfato de sódio é um sal, tá, gente? Assim como cloreto de sódio, por exemplo, tá? Assinale a alternativa que corresponde ao volume de solução de sulfato de sódio a 0,35 mol por litro, que deve ser diluída por adição de água para se obter um volume de 650 ml de solução a 0,21 mol por litro. Bem, deixa eu destacar alguns pontos antes de fato resolver a questão. Bem, essa questão ela foi generosa porque no texto da questão ela já deixa explícito que ocorre uma diluição. Ele diz lá no meio, ó, que deve ser diluída, deixa eu marcar aqui para vocês, tá? Aqui no meio ele diz, ó, que deve ser diluída por adição de água. Então ele já deixa claro no texto da questão que está havendo uma diluição. Então isso facilita a vida da gente. Porque se eu já sei, se a questão já deixou isso para mim claro, tá? Deixa eu voltar aqui. Se a questão deixou isso para mim claro, eu já sei que eu vou tratar isso como um problema de diluição. Mas nem sempre isso vem tão evidente na questão, tá? Nem sempre a questão vai deixar evidente que o processo é um processo de diluição, tá? Então, quando acontecer essa situação, ou seja, quando acontecer esse fato da questão não deixar evidente em que houve uma diluição, como é que eu descubro se de fato é uma questão de diluição? Eu vou descobrir da seguinte forma. Se você olhar aqui, a concentração ela diminui de 0,35 para 0,20. Vamos supor que ele não tivesse comentado na questão que é diluição. Vamos imaginar isso. Se ele não tivesse dito lá no meio da questão que está havendo uma diluição, se não tivesse isso aqui, como é que eu iria saber que essa questão é uma questão de diluição? Eu saberia porque a concentração ela diminui de 0,35 para 0,21. Se eu tenho redução de concentração, eu tenho diluição. Lembra lá no comecinho? Lá no comecinho a gente comentou isso. Ó. Se eu voltar lá, ó, tem dizendo o seguinte lá, ó. Diluição provoca redução da concentração da solução. Então, se eu percebo que a concentração está diminuindo de 0,35 de 0, eita, está diminuindo de 0,35 para 0,21,
Se houve redução da concentração, está havendo diluição, tá certo? Então, se você pega uma questão que já deixa explícito que a solução está sendo diluída, perfeito, é só aplicar a fórmula. Se você pega uma questão que não deixa isso evidente, você vai ter que analisar duas coisas, procurar no texto duas coisas. Primeiro, se está havendo redução da concentração ou se ele diz no texto que houve adição de solvente. Porque se eu percebo que houve adição de solvente, se eu percebo que houve aumento de volume, é porque a solução está sendo diluída. Tá certo, gente? Então, bem, voltando para cá, ó, vamos colocar as informações, tá? Eu tenho aqui a molaridade inicial. A molaridade da solução no início era 0,35. Eu não tenho o volume inicial, ele não diz na questão qual é o volume inicial. Ele me diz qual é a molaridade final e me diz qual é o volume final. Deixa eu mostrar outra coisa a vocês aqui, ó. Sempre que ele usa esses termos, ó, para se obter, esse termo para se obter, ele refere-se, ó, ao final. Pretende-se obter, para se obter, almeja-se obter. Esses termos referem-se ao que se pretende produzir no final. Então, se ele diz aí no texto da questão, para se obter um volume de 650 ml da solução a 0,1 molar, então eu entendo que 650 ml é o volume no final e 0,21 molar é a concentração no final. Tá? Então eu tenho o volume no início, aliás, perdão, eu tenho a concentração no início, eu tenho a molaridade no final, eu tenho o volume no final e ele pergunta que volume, cadê? Deve ser diluído. Então ele quer saber o volume inicial, tá? Assinale a alternativa que corresponde ao volume que deve ser diluído. Ele quer saber o volume inicial, tá? Então eu sei que eu vou aplicar a fórmula de diluição. M0 vezes E0 igual a MF vezes VF. O que eu vou fazer é pegar aquelas informações que eu tinha destacado antes e colocar aqui na expressão. A molaridade inicial, 0,35. O volume inicial eu quero descobrir. A molaridade final, 0,21. E o volume final, 650. Se você multiplicar 0,21 por 650, vai dar 136,5. E esse 35 aqui, ó, esse 35 que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, se tu passa ele para o outro lado dividindo, vai ficar 136,5 dividido por 0,35. Isso vai dar 390 ml. Resposta letra D. Letra E, perdão. Tranquilo, gente? Então, a grande dificuldade de muitos é conseguir identificar o problema como uma diluição. Quando você olha para a questão e consegue identificar que se trata de um problema de diluição, meio caminho está andado. Lógico, não quer dizer que a questão já está resolvida, mas meio caminho já está andado. O primeiro passo é identificar a diluição no problema, tá? Bem, aqui eu tenho um segundo exemplo. Não era para ter esse assinale, tá, gente? Foi falha nossa aí. A questão começa o Brasil, tá? Eu vou corrigir esse slide antes de mandar para vocês. Então a questão fala assim, ó: o Brasil é um grande produtor e exportador de suco concentrado de laranja. O suco in natura, ou in natura, como queiram, é obtido a partir de processo de prensagem da fruta que, após a separação de cascas e bagaços, possui 12% em massa de sólidos totais, solúveis e insolúveis. A preparação do suco concentrado é feita por evaporação de água até que se atinja o teor de sólidos totais de 48%. Então, olha,
ele vai pegar a solução que estava inicialmente a 12% e vai transformar essa solução para 48%. E isso é feito por evaporação. Ele diz aqui na questão, ó, ele vai evaporar o solvente para transformar a solução que antes estava em 12% para 48%. Então, não é um problema de diluição, é um problema de evaporação. Eu não estou diluindo a solução, eu estou concentrando, tá bom? Embora seja um problema de evaporação, eu posso resolver pela mesma fórmula, pela fórmula de diluição, tá? Eu posso resolver pela mesma fórmula, pela fórmula de diluição, embora seja um problema de evaporação, tá? Então, aqui eu vou colocar as informações. Eu tinha lá a porcentagem inicial, 12%, a massa inicial, 1.000 quilos, a porcentagem final, 48%, e a massa final que eu quero descobrir, tá? Porque a questão aqui, ela fala o seguinte, ó. Quando uma tonelada de suco de frutas, né, suco de laranja in natura, é colocada em um evaporador, a massa de água evaporada para a obtenção do suco concentrado é em quilos igual a quanto? Então, ele parte de uma tonelada. Aqui, ó, ele parte de uma tonelada. Uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Então, esses 1.000 quilos que aparecem aqui, ó, eles saem daqui, ó, uma tonelada. Eu vou partir de uma massa de uma tonelada, tá, de suco de laranja, que tem um percentual de 12%. A porcentagem inicial lá, ó, é de 12%. E a ideia é transformar isso para um percentual de 48%, tá? Então, eu tenho a porcentagem inicial, 12%, a massa inicial, 1 tonelada, que equivale a 1.000 quilos. Por que eu converti a massa de tonelada para quilos? Porque ele quer a resposta, ó, em quilograma. Então, eu já fiz a conversão de tonelada para quilo, tá? Eu tenho a porcentagem final, 48%, e aí ele quer saber a massa evaporada. Qual é a dinâmica da coisa? Para calcular a massa de água que evaporou, eu vou primeiro calcular a massa de água final. Porque se eu souber o quanto que sobrou de água no final, eu tenho como saber o quanto de água que sofreu evaporação, tá bom? Como eu falei, embora seja uma questão de evaporação, mas eu vou usar a mesma fórmula que se usa para diluição. Concentração inicial vezes, nesse caso, a massa inicial, porque ele dá a porcentagem em massa, tá? Ele dá aqui a porcentagem, ó, deixa eu voltar para mostrar a vocês. Ele dá a porcentagem em massa, tá? Então, por isso que eu estou multiplicando pela massa lá. Então, porcentagem inicial vezes a massa inicial igual a porcentagem final vezes a massa final. Se eu substituo os valores, porcentagem inicial igual a 12, massa inicial igual a 1.000, porcentagem final igual a 48 e a massa final, que é o que eu quero descobrir inicialmente, mas essa massa final não é a minha resposta, porque ele não quer saber a massa final, ele quer saber a massa de água que evapora, tá? Então, se eu faço o produto, ali, ó, 12 vezes 1.000 dá 12.000. O 48 que está multiplicando aqui, ó, esse 48 que está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. Quando eu divido 12.000 por 48, dá 250 quilos. É uma pegadinha, né? Porque se você olhar na alternativa B, também tem 250 quilos. Mas ele não quer saber a massa de água final. Ele quer saber a massa de água evaporada. Então, esse é aquele tipo de questão que, se você faz na agonia, você acaba marcando o item incorreto, tá? Como é que eu faço para calcular a massa de água evaporada? A massa de água evaporada
pode ser calculada, gente, fazendo a diferença entre o que eu tinha de água no início, que era 1.000, uma tonelada, né? O que eu tinha no início aqui, ó, era 1 tonelada, a quantidade de água inicial, e o que evaporou, que eu acabei de calcular, foi 250. Então, se eu faço essa subtração, eu vou encontrar um valor de 750 quilos, que é o que vai evaporar de água. Resposta alternativa é. Tá certo, gente? Então, é tudo uma questão de calma, é uma questão de cuidado, é uma questão de olhar para a questão com paciência, tá certo? Depois que você identifica o processo, se é diluição ou se é evaporação, essa também foi mais fácil, essa questão, porque ele diz lá no texto, ó, ele diz lá no texto que a água ela vai sofrer evaporação, tá? Deixa eu só achar aqui, aqui, ó. Lá no texto ele diz, ó, que a água vai sofrer evaporação. Então fica mais fácil de você interpretar a questão, identificar qual é a expressão que vai ser utilizada e, consequentemente, resolver o problema, tá bom? Eu tenho mais uma questão aqui, a questão 3, e a questão fala assim, ó: um método para determinar a volemia, o volume de sangue, é a utilização do corante de Evans, que se liga às proteínas do sangue. Foram injetados 5 ml desse corante na concentração de 2% na veia de um paciente e, após certo tempo, uma amostra de sangue foi colhida. Nessa amostra, 60% do volume foi de plasma, 40% de elementos segurados, hemácia, leucócitos e plaquetas, né? E a concentração do corante foi de 0,003%, tá bom? Então, ele pega lá o corante numa concentração de 2% e ele injeta na corrente sanguínea, tá? Esse sangue que tem 60% de plasma e o resto de elementos figurados, ele vai apresentar uma concentração final do corante de 0,003%, tá? Então aqui eu tenho, ó, vamos destacar. Aqui eu tenho a concentração no início do corante, 2%, e aqui eu tenho a concentração final do corante, 0,03%. Então eu reparo, ó, que daqui para cá, né, de 2 para 0,003%, houve uma redução da concentração. Em outras palavras, esse processo envolve um processo de diluição. Repare que em nenhuma parte do texto ele fala em diluição. Eu sei que está havendo uma diluição porque está havendo, ó, uma redução da concentração de 2% para 0,003%. Ok, gente? Então, é só uma dica para a gente conseguir interpretar a questão com mais facilidade. Nem sempre a questão ela vai ter dizendo explicitamente que envolve um problema de diluição ou de evaporação. Às vezes eu preciso pegar elementos da questão para poder resolver, tá? Uma outra coisa importante nessa questão em específico é que ele apresenta essas porcentagens aqui, ó, 40% e 60%. E você poderia confundir com as porcentagens anteriores que eu destaquei, tá? Esse 40% e esse 60% não dizem respeito à solução do corante de Evans. Diz respeito a percentuais, né, a composição química do sangue. Ele diz que o sangue tem 60% de plasma e 40% de elementos figurados, tá bom? Então, isso aí não tem a ver com o corante de Evans. Que você poderia pensar assim: ah, peraí, como é que eu vou saber se o sangue se a concentração do corante de Evans está aumentando de 40, de 2 para 60, de 2 para 40 ou de 2 para 0,003, e nesse caso está diminuindo. Que percentual eu vou utilizar? Talvez essa fosse a dúvida para alguns
quando fosse resolver essa questão. E aí a gente consegue resolver isso admitindo, né, considerando que esse percentual aqui, ó, 60%, e esse percentual, 40%, são percentuais que indicam composição do sangue e não o corante de Evans, tá certo? Pois bem, quando você continua a questão, ele fala assim, ó, considerando que o corante permanece, essa informação é importante, o corante permanece no plasma. Todo corante ele será solubilizado no plasma sanguíneo, sem difundir para os tecidos. O volume total do sangue nesse indivíduo vai ser de quanto? Então, eu tenho esse cálculo para fazer. Eu sei que quando eu adicionar o corante de Evans na corrente sanguínea, ele vai se dissolver exclusivamente no plasma. E o plasma corresponde a 60% do sangue. E no final ele quer saber o volume de sangue. Então o primeiro passo é o seguinte: o primeiro passo é calcular qual é o volume de plasma. Porque se eu sei qual é o volume de plasma, eu consigo descobrir qual é o volume de sangue. Porque o volume de plasma, gente, segundo a questão, é 60% do total de sangue que esse indivíduo possui, tá? Como eu já sei, a gente já verificou aqui, ó, que esse problema é um problema de diluição, porque a concentração está diminuindo. Eu quero destacar isso, tá, gente? Em nenhum momento da questão ele fala em redução da concentração. Eu sei que é uma diluição porque eu percebo que a concentração diminuiu, tá, no processo. Então eu vou usar a fórmula de diluição. Eu vou ter isso aqui, ó. Primeiros dados, a porcentagem inicial é de 2%. O volume inicial que foi utilizado, o volume aqui, ó, do corante de Evans, que eu tinha no início, era de 5 ml, tá? Volume inicial 5 ml. A porcentagem final é de 0,003% e o volume final eu não sei, só destacando que esse volume final é o volume do plasma. Por quê? Porque todo o corante está dissolvido exclusivamente no plasma, ele não se difunde para os tecidos, tá? Isso ele diz na questão. Então eu faço o seguinte, ó. Fórmula de diluição, porcentagem inicial vezes volume inicial, igual a porcentagem final vezes volume final. Repare que a estrutura da expressão é a mesma, concentração vezes volume no início, concentração vezes volume no final. O que muda é só o tipo de concentração, tá bom? A gente fez uma anteriormente com molaridade, está fazendo agora uma questão que envolve porcentagem, tá? Então aqui eu tenho a porcentagem no início, 2, o volume no início, 5, a porcentagem no final, 0,003 e o volume no final é desconhecido, eu quero descobrir. Então, fazendo a multiplicação ali, ó, 2 vezes 5 dá 10. Esse 0,03 aqui, ó, deixa eu voltar. Esse 0,03 que está multiplicando, quando ele vai para o outro lado, ele vai dividindo, tá certo? Então, eu jogo ele dividindo. 10 dividido por 0,003 vai dar aproximadamente 3.336 ml. Só lembrando que esses 3.333 ml é o volume de plasma, tá, gente? É o plasma sanguíneo. Por quê? Porque todo corante ele está dissolvido única e exclusivamente no plasma. Segunda questão, tá? Pois bem, aí eu venho para cá, ó. Ele diz lá, né, que o plasma corresponde a 60% do volume de sangue. Então eu posso estabelecer a seguinte relação: 3.333, que foi o volume que eu acabei de calcular, o volume de plasma, corresponde a 60% do total.
É o que eu acabei de mostrar, né? O plasma sanguíneo é 60% do volume total de sangue, tá? Então, 3.333 ml, o volume do plasma, corresponde a 60%. Então, xml, esse xml aqui ó, representaria o volume total do sangue, e se é o volume total de sangue, está para 100%, tá? Se eu faço aqui meio pelos extremos, eu vou encontrar o seguinte, ó. Eu vou ter que 3.333 vezes 100 tem que ser igual a 60 vezes x. Multiplicando 3.333 vezes 100 vai dar 333.300. Dividido por 100 vai dar 5.555 ml. Se você reparar, ó, o volume aqui em cima ele está em ml. Ó. Então, o resultado que eu vou encontrar também vai ser em ml. Se eu pego isso aí, esse 5.555 e divido por 1.000, eita, 1.000 feio danado. Se eu divido isso por 1.000, eu vou converter de ml para litro. Então, 5.555 ml equivale a 5 litros e meio. Esse é o volume de sangue que esse indivíduo vai ter em seu corpo. Tá certo? Resposta letra A. Então, só para poder fechar a ideia, para a gente terminar essa aula de hoje, você precisa lembrar que diluição envolve os processos em que se adiciona solvente. E o resultado disso é a redução da concentração. Se você pega uma questão que já fala no texto que está havendo diluição, isso é ótimo, isso poupa teu trabalho. Agora, se tu pega uma questão em que ele não fala isso, tu precisa identificar elementos na questão. Que elementos são esses? Elementos que identifiquem, né? Que possam te fazer chegar à conclusão de que aquela questão é uma questão de diluição, tá? E que elementos são esses? Na questão, ou vai ter dizendo que houve redução da concentração, ou a questão vai dizer que houve adição de solvente. Tá? Às vezes não diz explicitamente, você consegue perceber com os números. Você vai ver lá, por exemplo, que uma solução que antes tinha 10 ml, ela depois de um determinado processo, ela chega a 100 ml. Então você sabe que houve adição de solvente a essa solução. A não ser que ele diga que foi adicionado alguma coisa à solução, né? Uma outra solução de mesmo soluto. Mas se não, se ele somente diz que o volume aumentou sem dizer o porquê, então você considera que houve adição de solvente, e se há adição de solvente, está havendo um processo de diluição. Tá ok, gente? Cheiro grande para todo mundo e até a próxima aula. Ok, gente? Valeu!